Ser professor, além de ensinar, é saber viver, conviver, respeitar o próximo e aprender com ele. É um compromisso consigo mesmo. É na generosidade poder disseminar conhecimento. Ser professor é legado e também uma missão cotidiana. E como essa semana comemoramos o Dia do Professor, a Escola de Educação trouxe como o tema para essas escolas do conhecimento a profissão docente e o desafio aí de transformar as pessoas. E quem conversa sobre o assunto com a gente hoje é a professora Ana Cristina Bornhausen Cardoso, que é coordenadora do curso de Pedagogia e Letras aqui da Univale. Seja bem-vinda, professora Ana Cristina, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde, obrigada pelo convite, é sempre bom falar um pouco da nossa profissão, com certeza. Professora, conta pra gente, nos dias de hoje, o que é ser professor? Não é uma tarefa nada simples, né? Até porque a modernidade, digamos assim, trouxe algumas outras habilidades que a gente precisa lidar. Então, agora com a pandemia, a escola foi virada de ponta cabeça. Então, tivemos que nos adequar ao ensino híbrido, às aulas remotas, mas, enfim, o professor, na verdade, ele deve ser um profissional que, acima de tudo, ele tem um olhar integral em relação ao ser humano, e não está só preocupado em transmitir conhecimentos, mas, sem dúvida, é uma das tarefas mais desafiadoras que temos no momento, é enfrentar uma sala de aula. Nada fácil. Você falou da pandemia e realmente, nos dias atuais, o professor teve que se reinventar, né? Com Muitos talvez não estão adaptados às novas tecnologias e aí tiveram que se reinventar. Na sua opinião, está difícil ou o pessoal conseguiu aí manejar essa pandemia dentro da escola? Na verdade, a gente passa por diferentes realidades também, né? Então, se volta para o ensino privado teve uma facilidade maior de se adequar a essa nova situação. Agora, se a gente volta à questão das escolas públicas, nem todo mundo teve como ter acesso, né, às tecnologias. Então, eles não têm uma internet, conexão, notebook. Alguns acessavam as aulas por seus smartphones. Então, imagina a dificuldade que foi se adequar. E a outra coisa que é interessante, a maior parte dos professores que está atuando né, de uma formação que não são nato digitais. Então, a adequação, a incorporação dessas tecnologias na sala de aula foi muito mais sofrida, digamos assim. Mas ela está acontecendo, e eu já verifico algumas respostas muito positivas em relação a isso. Que bacana. A gente fala muito na desvalorização desse profissional. Por que é tão importante que a gente valorize o professor? Bom, a gente sabe que a gente precisa garantir uma educação de qualidade no nosso país se a gente almeja ser uma nação independente, com maiores possibilidades, com menor nível de desigualdade social. Então, a educação é fundamental e o professor também. O professor, se ele é mal remunerado, certamente não se constitui um incentivo para ele entrar na profissão. No entanto, a gente também precisa disseminar uma outra ideia que está acontecendo agora. Ele já foi muito pior remunerado. Hoje em dia, vamos pegar o caso aqui de Santa Catarina, né? Um professor do Estado, ele, quando começa a carreira dele, tendo 40 horas, ele começa com um piso salarial de R$ 5.000. Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim. Em Itajaí, por exemplo, o piso salarial é em torno de R$ 4.500 para os professores de 40 horas. A CT, que são os servidores de tempo temporários, né, R$ 3.200. Ou seja, existem outras profissões que têm um maior crédito, digamos assim, que não são tão remuneradas no início de carreira. Então, a gente também precisa reconhecer a profissão e ver os avanços que estão sendo feitos. Agora, é essencial também, além de uma boa remuneração, que o professor possa participar da construção das políticas públicas em educação.
porque ele é o agente que está fazendo todas as mudanças. Então, é essencial que ele tenha um papel ativo na formulação dessas políticas. Professora Ana Cristina, e você? Por que você... A gente fala aqui, professora, ali no começo eu falei, professor, é uma vocação, né? Não é qualquer um. Quando você falou do salário, eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo e nos ouvindo pensou, olha, é um bom salário para começar. Mas tem que ter vocação, não tem, professora? Por que você escolheu aí ser professora? Olha, além de ser uma tradição na família, né, quer dizer, meu pai, meus tios, todos eles, de certa forma, trabalharam também com a docência, então isso vem no sangue da gente. Quando você opta pela carreira do professor, você tem a esperança de que você está construindo uma sociedade melhor, né? Eu acredito muito na profissão do professor, eu tenho esperança em estar contribuindo para a construção dessa sociedade. E a outra coisa, a profissão de professor, como todas as outras, ela exige o quê? Qualificação diária, estudo permanente. Então, não é uma profissão que só vem por vocação e missão. Tem, sim, muita dedicação, muito estudo. Então, a gente precisa ter um olhar mais profissional em relação ao exercício da docência. Não é só uma missão, é muito mais do que isso. É uma escolha profissional e uma crença de que as sociedades serão melhores por meio da educação, com certeza. E a senhora acredita que a sociedade tem essa visão da senhora sobre o professor, ou a sociedade vê o professor diferente? Na verdade, a sociedade, ela identifica que o professor, ele promove todas as outras profissões, a construção, ele dissemina o conhecimento. No entanto, é uma profissão que não é valorizada em nosso país, infelizmente. Eu acho que é cultural isso, né? Então, eu acredito que seja um processo que estamos, assim, eternamente construindo, mudar a imagem desse profissional. Agora, todos eles sabem que qualquer mudança só é possível por meio da educação. Então, é um processo da gente também se identificar e se assumir enquanto profissional da educação com toda a responsabilidade, seriedade, dedicação, enfim, estamos construindo esse processo. E você, professora, que tipo de professora você gostaria de ser? Ou Ah, é? Gostaria de ser ou é? é verdade. Não, assim, durante toda a minha formação, a gente tem várias pessoas que nos inspiram muito. E eu me lembrei agora de uma fala muito interessante do Rubem Alves, que o bom professor é aquele que consegue provocar espantos em seu aluno. E o que ele quis dizer com isso, e é um pouco como eu me vejo, é aquele que consegue despertar a curiosidade, a reflexão, a vontade de dialogar, é aquele que quer eternamente estar aprendendo e aberto a aprender também com seus alunos, porque nós não somos os detentores do conhecimento, o conhecimento está eternamente em construção, em movimento. Então, eu acredito que a minha ideia, enquanto professora, é de ser uma professora inspiradora, que inspire as pessoas a quererem mais, saber mais, procurar mais, por aí, é bem por aí. Que bacana. Temos um minutinho para encerrar nosso programa sobre o Dia do Professor, esse profissional tão importante. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os professores que estão nos ouvindo? Eu vou ler uma poesia muito legal e ela é rapidinha, tá? Bora lá. A Força do Professor, de Braulio Bessa. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão. Armado só de amor, segurando giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado.
Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto dos sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. É isso aí. Muito lindo, professora. Muito obrigada, viu, professora Ana Cristina Bornhausen Cardoso, lá da Escola de Educação. Muito obrigada e até a próxima. Feliz dia Até do a professor. próxima. Muito obrigada também, grata por essa possibilidade de falar um pouco da nossa profissão docente. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.